Depois dessa conversa, eu espero que vocês tenham conseguido tirar pelo menos algumas dúvidas sobre esse novo processo. Com certeza, algumas outras ainda ficaram, né? Então, a gente está colocando no link agora no chat para vocês baixarem o nosso e-book do Novo Ensino Médio, um conteúdo completo sobre as mudanças e impactos na sua escola. Falando nisso, a nossa próxima convidada vai falar justamente sobre o material da Eleva para o Novo Ensino Médio. Ela está há 6 anos na plataforma, passou por diversas áreas e é atual diretora de operações. Então, é muito bom poder contar com você aqui, uma presença com certeza muito esperada, Raquel Nogueira. Bem-vinda. Oi, Carol, tudo bem? Oi, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui também. Acho que falar de novo ensino médio enfim, sempre um desafio, mas estamos juntos nesse barco e vamos embora. Um desafio com certeza, mas eu tenho certeza que as pessoas também estão querendo saber o que a gente vai entregar, né? Quais são as novidades que a gente está trazendo para esse segmento. Então, agora, na verdade, a gente está no momento de autoria, de fato, do material didático do Novo Ensino Médio, mas conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Agora a gente está escrevendo, mas como é que ele nasceu? Conta um pouquinho para a gente disso. Pois é um processo enorme, né? Quase uma gravidez, esse negócio de fazer ensino médio. Mas acho que primeiro foi um susto, né? Acho que todo mundo olhou e falou assim, gente, como é que a gente vai fazer isso? Né? Muita novidade, acho que muito diferente, acho que diferente da BNCC do fundamental, a BNCC do médio veio muito mais aberta, né? Sem diretrizes muito específicas, e o novo ensino médio, todo esse formato também é muito diferente do que a gente sempre fez. Então, acho que a primeira coisa foi um momento de digerir aquilo, né? E tentar se aprofundar e estudar. E depois disso, a gente teve um momento de construção de currículo, né? Isso aconteceu muito com uma orientação do Deschamps, ele foi um mentor para a gente, e a gente construiu algumas equipes de construção, então grupos de trabalho para construir esse ensino médio com professores das nossas escolas, né, pessoas que estão em sala de aula, que poderiam pensar na melhor maneira de fazer isso de uma forma execuível para as escolas, sem ideias mirabolantes que, enfim, na prática não iam funcionar. Então, a gente juntou grupos de trabalho que olharam especificamente para a FGV e outros que olharam especificamente para itinerários formativos e que depois se cruzaram, né, e trocaram para garantir que a gente estava fazendo um negócio legal, que fizesse sentido e que estivesse contemplando tudo que a gente achava importante. Depois dessa construção de currículo, né, que durou alguns meses, a gente passou por uma análise do nosso editorial para entender aquilo, também se aprofundar, se apropriar daquela construção, né, apesar de, enfim, também ter participado muito dessa construção, mas acho que é uma construção muito rica e muito complexa. Então, essa foi uma etapa importante também de troca, né, e de alguns ajustes, para a gente, então, abrir um processo seletivo de contratação de autores, né? Em paralelo a isso, a gente também foi construindo internamente o que a gente queria, como é que ia ser o formato desse material, a abordagem, que tipo de pegada no material a gente ia querer dar, então, como é que ia ser a estrutura daquilo, as sessões, os boxes, tudo que a gente ia querer fazer, qual o projeto gráfico, como é que a gente queria apresentar aquilo. E quando a gente fez esse processo seletivo dos autores, a gente já trouxe um pouco disso. Então, os autores fizeram capítulos teste para a gente avaliar se eles iam conseguir se adaptar àquele modelo que a gente queria. Óbvio que a gente estava trazendo pessoas que já tinham muita experiência em escrita de material, mas que muitos pela primeira vez escrevendo ensino médio dessa forma, né, itinerários formativos, porque não era uma coisa que se fazia tanto antes, se fazia antes, né? Então, foi legal porque a gente conseguiu dar uma estrutura de capítulo, um guia do autor para eles já fazerem essa prova, esse teste, e a gente está muito feliz com a seleção de autores que a gente fez. Então, agora a gente está no momento de autoria e já uma parte de revisão técnica, né? Então, a gente já está migrando ali da parte de autoria para uma parte mais interna em que a gente faz revisão técnica e produção editorial, que afinal a gente já tem que entregar isso aí o primeiro ano, no ano que vem. Então, a gente já está numa etapa avançada e bem animado aí com tudo que a gente está fazendo, mas é bem desafiador e tem muito trabalho, a galera do editorial está suando, mas muito feliz e otimista que a gente vai entregar um negócio bem legal, um conteúdo muito bacana e que vai ser bem apropriado pelos alunos e pelas escolas. Nossa, você está falando, parece que tem 10 anos que a gente começou a fazer isso e
tem alguns, né? A gente começou esse processo aí no meio de 2019, mais ou menos, mas parece que a gente está há anos de tanta coisa que foi feita até agora, e o filho ainda nem nasceu, né? Você comparou com a gravidez e é isso, né? Ele vai nascer ano que vem, quando a gente começar a usar nas escolas. Está todo mundo bastante ansioso. Você falou do susto que foi a BNCC, do jeito que ela veio, e aí, passada esse susto, a gente conseguiu começar a pensar efetivamente no currículo, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, então, sobre a BNCC, e aí, obviamente, sobre a formação geral básica, que é a transposição, né, dessa BNCC. Uma preocupação muito grande das escolas e dos professores quando ela veio era ou seria uma espécie de enxugamento do conteúdo, né? Porque você tinha algumas escolas trabalhando com 30, 35 aulas semanais do que se entende como básico, e isso reduzindo-se para talvez 18, ou dependendo aí do recorte que a escola vai fazer. Então, conta um pouco das escolhas que o editorial fez no nosso material, não só para torná-lo interessante para o aluno, mas também para evitar esse desafio de ser um material superficial e até ajudar o professor que talvez vai ver a carga básica dele reduzida, ou o aluno que está super empolgado para escolher um itinerário formativo, mas vai ter que continuar estudando ali a parte básica de tudo, né? Então, conta um pouquinho sobre essas escolhas da FGV para a gente. Eu acho que esse ponto de redução de carga e de como é que eu vou fazer para apresentar isso tudo para o aluno com uma carga horária que às vezes era quase metade, não era quase metade, mas era 60%, né, do que a gente costumava fazer. Então, isso foi sim um desafio, né? A gente tentou fazer uma sugestão de carga horária que mantivesse as proporções do que a gente fazia antes. Então, naturalmente, disciplinas de linguagem e de matemática acabam tendo uma carga horária nos 3 anos maior. E depois a gente optou, então, por fazer uma distribuição da carga horária diferente entre os 3 anos, né? Então, uma das coisas que a gente trouxe é que disciplinas que normalmente têm uma carga horária um pouco menor, a gente colocou eventualmente em um ano só, como sociologia, filosofia e artes, né? E as disciplinas de ciências, história e geografia, a gente também faz uma proposta de fazer anos com cargas diferentes, né? É óbvio que o que a gente expõe uma proposta, que todas as escolas têm autonomia para usar da forma que quiserem, mas a gente achou que fazia sentido a gente usar dessa forma e propor dessa forma para garantir uma distribuição adequada da carga horária, né? E é muito importante dizer que o professor, ele não necessariamente perde carga horária, né? A gente está falando da FGV como uma redução de carga, né, com uma carga horária menor, mas a gente tem os itinerários formativos e esse professor, ele também pode dar aulas que vão ser aulas de aprofundamento, né, ou de ampliação daquele conteúdo no itinerário formativo, mas que continuam ser muito ligadas às disciplinas tradicionais, com alguma referência, que aquele professor pode continuar, então, fazendo esse aprofundamento de acordo com o itinerário escolhido pelo aluno, né? Então, eu acho que aquele medo de perder carga não é uma realidade, eu acho que é só uma forma diferente de ter carga e da disciplina exatamente que vai dar. Então, a gente tomou essa decisão de fazer essa montagem da carga horária um pouco diferente, mas a gente também optou por fazer uma possibilidade daquele aluno se desenvolver e se aprofundar mais no conteúdo de uma carga horária que vai ser reduzida a partir de objetos no material que façam com que ele possa pesquisar mais. Então, a gente traz muito uma coisa até da BNCC, do Novo Ensino Médio de Pesquisa, né, de trazer boxes ou vinhetas que vão fazer aquele aluno pesquisar mais, de ver um filme, ler um livro, buscar um artigo, procurar um perfil, né? Então, isso foi uma coisa, a gente tentou trazer, por meio da apresentação daquele conteúdo, a possibilidade do aluno correr atrás por ele mesmo daquele aprendizado, né? Mas também orientando os professores a como usar aqueles conteúdos, né? E provocar o aluno e orientar que ele faça uma atividade extra depois, e que ele desenvolva mais aquele conteúdo em casa ou sozinho, né? Eu acho que uma das coisas do novo ensino médio da BNCC que eles trazem é uma coisa de autonomia do aluno e de protagonismo. Então, dele também ir atrás, né, e aprofundar cada vez mais aquele conteúdo que ele vai ver num tempo diminuto ou reduzido na FGV, tá? Então, acho que é isso, são essas principais frentes, orientar o professor, dar estímulos para o aluno buscar e tentar distribuir de maneira mais uniforme possível essa carga horária entre as disciplinas.
Você falou, tocou um pouco sobre os itinerários formativos, né? Falando que esse professor vai poder, o mesmo professor que vai lecionar as disciplinas da FGV pode lecionar as disciplinas dos itinerários, enfim. Só que, e aí você falou também sobre o susto que tinha sido a BNCC, e eu lembro que um outro susto que a gente tomou foram os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, né? Porque a BNCC tinha alguma diretriz, não era tanta diretriz como a gente gostaria, especialmente se comparada de fundamental, mas se você comparar com as diretrizes dos referenciais, aí mesmo que era quase nenhuma, né? Aquele documento, ele tem, obviamente, ele dispõe ali as habilidades, os eixos estruturantes, mas é o único documento que a gente tem com algum norte, e ele é muito pouco para saber quais são os objetos de conhecimento, ou quais são mesmo as disciplinas, os conteúdos. Então, dado que a gente só tinha esse documento lá nos idos de 2019, quando a gente começou a fazer o currículo, e agora também, mesmo na elaboração do material didático, a gente não tem nenhum outro documento diretivo, quais foram as escolhas que a gente teve? Conta um pouco, né, das escolhas que a gente teve na elaboração desses itinerários, para ser menos no escuro, né? Porque a impressão que muitas pessoas têm é que foram escolhas totalmente aleatórias, né? Mas dado esse terreno que a gente tinha, conta um pouco sobre essas escolhas que a gente fez para desenvolver, elaborar os itinerários formativos. Isso foi realmente um desafio, né? Porque acho que como estava muito em aberto, a gente precisou realmente olhar para onde a gente queria chegar, e onde a gente queria chegar era, de fato, num novo ensino médio que fosse engajar aquele aluno e fazer ele querer aprender mesmo, e já levar ele para um caminho que ia ser o futuro dele, que ia ser o mundo do trabalho, seja no ensino superior, ou seja, enfim, qualquer outro caminho que ele fosse seguir, mas que normalmente, depois do ensino médio, é um mundo profissional, né? Então, a gente resolveu seguir esse objetivo mesmo. A gente não quis tanto oferecer itinerários que fossem tão abrangentes quanto as áreas do conhecimento. Então, a gente tomou a opção de fazer 2 itinerários por área de conhecimento, mas itinerários já bastante ligados ao mundo do trabalho. Então, como, por exemplo, medicina e saúde, né? Um itinerário que vai estar ligado ali às áreas médicas, que é um dos principais caminhos que os alunos, hoje em dia, buscam quando vão fazer um vestibular, né? Ou de engenharias, né? E economia. Então, a gente tentou direcionar já para coisas que fossem fazer o aluno se identificar e se engajar com o itinerário, né? A gente não queria fazer coisas tão genéricas. É óbvio que a gente não pode fazer um negócio super específico, porque tem aquele aluno, nem todos os alunos vão fazer engenharia e medicina, mas a gente sabe que a maioria ia olhar e se identificar quando a gente desse essa visão, né, dos componentes curriculares já muito direcionados para isso. Então, a gente olha para um negócio que é química forense, ou economias pessoais, finanças pessoais. Isso a gente tem certeza que faz o aluno querer estudar mais e querer aprender, né? Então, a gente seguiu por esse caminho, a gente está oferecendo 8 itinerários formativos, sendo 2 de cada área do conhecimento, mas a gente também sabe que a gente não podia fazer a vida da escola ser muito difícil. Então, a gente tentou construir isso de forma que fosse execuível, que as escolas fossem conseguir colocar isso em prática, até porque a gente sabe que as escolas têm realidade muito diferente, né? Então, a gente criou núcleos comuns dentro desses itinerários, né? Então, os itinerários da mesma área de conhecimento têm ali 3 das 5 componentes que são comuns, então é possível, né, que são as transversais ali que a gente está chamando, então que é possível você consolidar turmas e colocar alunos de diferentes itinerários juntos, né, para otimizar, para fazer a operacionalização disso na escola ser melhor, mas que não perde a personalização daquilo para o aluno e uma característica forte do mundo do trabalho que ele vai seguir, né? E aí, até falando um pouco disso, essa coisa de você não fazer um negócio tão genérico, mas trazer mais para o mundo do trabalho, também significa que tem componentes que vão se cruzar mesmo entre áreas de conhecimento diferentes, né? Então, isso é bacana, porque, eventualmente, o aluno vai conseguir ver de uma outra área do conhecimento, mesmo querendo fazer medicina, mesmo querendo fazer engenharia. Isso também acontece quando a gente faz as eletivas. O aluno vai, basicamente, poder escolher a eletiva que ele quiser, mesmo que seja de um itinerário que não tem nada a ver, ou de uma área de conhecimento um pouco mais distante do que ele está estudando. E acho que essa parte da interdisciplinaridade, ela também existe quando a gente fala dos projetos integradores. Eu acabei não falando disso quando a gente está falando de FGV, mas foi uma forma que a gente trouxe de
uma proposta para abordar a interdisciplinaridade na escola de uma maneira mais fácil. A gente sabe que nem sempre é óbvio fazer isso, mas a gente criou os projetos integradores com essa visão. Então, os projetos integradores têm as disciplinas norteadoras, né, mas eles vão, e podem ser tocadas por um professor dessa disciplina, mas eles vão abranger ali mais de uma disciplina, de forma que isso possa ser trabalhado por meio de projetos, né, então a gente vai fazer um material em formato PBL, que a gente acha que vai ser bem bacana para engajar os alunos, para fazer eles colocarem a mão na massa e se aprofundarem também nesses conteúdos. Essa foi uma das coisas que a gente decidiu fazer para engajar o aluno, né? Então, foi um norte para a gente queria fazer um negócio que fosse muito ligado ao mundo prático para ele, e também que a gente garantisse o aprofundamento dos principais conteúdos que ele não podia deixar de ver, né? A gente teve que abrir mão de algumas coisas na FGV, em função dessa redução de carga horária, mas elas precisam continuar existindo e aparecendo para aquele aluno que vai estudar para aquele vestibular. Então, a gente traz isso no aprofundamento aqui no itinerário formativo de cada um desses assuntos, né? Então, acho que a seleção também dos componentes curriculares tem a ver com os assuntos que a gente queria que o aluno não deixasse de ver e que são os mais importantes para aquele caminho que ele escolheu. Acho que você usou uma palavra que é essencial e talvez diferencial mesmo, que é engajar, né? O engajamento sempre foi, desde o início, o cerne do que a gente estava pensando, né? Para fazer, desde o currículo, até escolher o que vem dentro dos capítulos, as sessões e as vinhetas, especialmente quando você fala dessa parte flexível, né? Você mencionou as eletivas e falou dos itinerários formativos, isso precisa ser algo interessante para o aluno, precisa se ligar ao mundo do trabalho. A reforma fala tanto sobre isso, né? E eu acho que as escolas vão gostar muito de a gente ter feito, como você disse, itinerários que são execuíveis. Então, dá para você colocar dentro da escola, não é uma coisa mirabolante, dá para você usar os professores que você já tem, as salas de aula que você já tem, então a estrutura que você já tem, mas que, ao mesmo tempo, não é só o aprofundamento de uma área do conhecimento. Então, eu quero fazer engenharia, vou fazer um itinerário de matemática para me aprofundar. Dá para ser mais legal do que isso. Então, claro que foi mais trabalhoso, talvez, fazer esses itinerários dessa forma, mas com certeza mais interessante, né? E falando também de interesse, e agora indo aí para nosso último tópico, falando ainda de interesse dos alunos, os alunos essa geração é uma geração tecnológica, é uma geração digital. E 2020, 2021 nos mostrou, 2021 continua nos mostrando, né, que essa ligação entre a tecnologia e a educação, ela veio para ficar, né? Se durante muito tempo a tecnologia foi vista como uma inimiga, ela não só se tornou uma parceira, mas como se tornou parte essencial da educação no Brasil e no mundo, né? Não sei nem o que teria sido da gente no meio de uma pandemia. Claro que levando em consideração diferentes realidades, mas sem os aparatos digitais, sem essa possibilidade da tecnologia. E, dado que isso é uma realidade, conta um pouco o que a gente pensou em termos de soluções digitais e de EAD para esse novo ensino médio, né? Dado que isso é o que temos, é o que veio para ficar, como é que a gente pode pegar isso e transformar em algo ainda melhor para os nossos alunos? Sim. Eu acho que a gente está usando a tecnologia como nossa aliada aqui, né? A gente quer muito trazer esse engajamento que a gente estava falando antes, essa personalização para cada aluno, né? Do que ele quer estudar, do que ele tem vontade de estudar, do que ele precisa estudar em alguns momentos, e usando a tecnologia para isso. Então, seja no EAD, né? Quando a gente oferece eletivas que ele vai, enfim, escolher, né, de acordo com os interesses dele, vai fazer isso em formato EAD, né? Então, o novo ensino médio permite até 200 horas por ano nesse formato, então a gente vai disponibilizar as eletivas e futuramente até outros componentes curriculares nesse formato, né? Então, a ideia é que seja cada vez mais flexível para o aluno escolher o que ele quer. E até mesmo em algum momento, quando a gente tiver terminado as coleções, a montagem do itinerário formativo que ele quiser, independentemente do que a gente propôs, né? Então, a gente está propondo 8 itinerários, mas a ideia é que depois ele consiga organizar os componentes que a gente vai
oferecer de acordo com o que for do interesse dele e montando aquilo e até criando um itinerário personalizado. Então, essa é a nossa visão de chegada e só dá para fazer isso por meio da tecnologia, então, permitindo que ele selecione aquilo de forma digital, e, enfim, permitindo que ele estude na maneira como ele quiser e de acordo com a vontade, com os interesses dele. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que a gente vai usar a nosso favor, que é o material interativo, né, que é o material enriquecido, que a gente começou a fazer isso para o ensino fundamental esse ano, não vou nem me aprofundar muito aqui, porque a gente já vem falando disso em outros fóruns, mas que também a gente vai fazer para o ensino médio, né? Então, o que é isso? É a gente conseguir trazer objetos de aprendizagem interativos em cima do conteúdo, né, como se fosse uma camada extra em cima do conteúdo que a gente oferece, e trazendo isso de forma que o aluno possa se aprofundar. Então, no fundo, é conteúdo extra, né? É o aluno ver aquilo num vídeo que é complementar, ou num link que leva para um outro artigo, ou numa videoaula, ou num podcast que vão trazer informações adicionais e que ele vai poder usar conforme ele queira. Então, quero ouvir mais sobre isso. Ou não, isso aqui eu já vi o que está no livro, né? Que é o impresso, que é o que a gente traz, que é o basal, e para mim já está bom, mas então não preciso necessariamente me aprofundar em todos esses objetos. Então, esse é um outro caminho que a gente está trazendo para a parte também de aprofundamento, né? E um pouco de personalização, que sim, eu preciso estudar mais isso porque eu estou com dificuldade, ou isso aqui não, já estou dominando, está legal. Então, pode ser tanto por necessidade quanto por interesse, né? Então, acho que esses são os 3 caminhos que a gente está trazendo, né? Em algum momento, uma personalização de itinerário, com esses componentes bem flexíveis, o EAD, né, para as eletivas, e também o material interativo, com esses objetos de aprendizagem extra e interativos, e que vão complementar, né, e enriquecer o material que a gente já disponibiliza. Então, a gente está contando muito com isso também para seguir as diretrizes da nova base e do novo ensino médio. Então, acho que a tecnologia salvou a gente em 2020, um pouco em 2021, mas acho que depois disso, que a gente puder voltar para a vida normal, ela serve para enriquecer, né, e para fazer o material ficar mais interessante e mais adequado para a individualidade ali de cada aluno, cada escola. Total, tenho certeza que quem estiver assistindo aqui, que for o nosso professor de escola própria, ou parceira, ou, enfim, mantenedores de escolas parceiras também, vão ficar curiosos e satisfeitos, né, com todas essas escolhas que a gente fez. E quem não for, quem estiver assistindo a gente aqui não for parceira do Eleva, eu já falei isso algumas vezes, mas pode contactar a gente, que um consultor comercial vai entrar em contato para explicar um pouco mais. Porque eu não tenho dúvidas de tudo isso que a Raquel trouxe, agora o pessoal quer ver, quer tocar, quer ver acontecer, e tem muito trabalho pela frente ainda. E eu tenho certeza também que a galera gostaria que eu ficasse aqui fazendo mais outras perguntas, mas tem que seguir o baile aqui para outros tópicos. Então, queria te agradecer. Dá para falar uma vida inteira, né, Carol, de novo ensino médio. E a gente está muito empolgado com isso, então acho que também é isso, né? A gente está empolgado para contar, então chamem a gente para contar que a gente está à disposição. Exatamente, uma vida inteira mesmo, a gente está quase 2 anos olhando só para isso, então é um bom tempo, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa legal para mostrar. Queria te agradecer pela sua participação, pelo seu tempo aqui contando um pouco sobre os nossos materiais, com certeza o pessoal está empolgado para ver, para saber mais. E não vai ser a última vez que vocês vão ver a Raquel falando sobre nossos materiais de ensino médio. Gente, tem muita coisa ainda nos próximos meses. Obrigada, Rach. Com certeza, é um prazer. Obrigada, gente. Tchau.